Historicamente, os morcegos sempre foram mal compreendidos e temidos por uma parcela significativa da humanidade. E nesse momento de pandemia mundial, quando descobrimos que a Covid-19 é causada por um coronavírus muito semelhante àquele que encontramos em algumas espécies de morcegos, esse medo volta à tona. Os morcegos têm culpa por essa doença? Esses animais representam uma ameaça à humanidade? É sobre o que conversaremos nesse vídeo, depois da vinheta. Fala galera! Sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata. E esse vídeo é motivado por mais uma onda de preocupação e aversão a um grupo de animais. E dessa vez os animais são os morcegos. Quer dizer, novamente são os morcegos, porque esses bichos já são alvo de repulsa por parte dos seres humanos há muito tempo. Animais noturnos, nem sempre carismáticos, de hábitos misteriosos e que compõem um grupo que inclui algumas espécies que se alimentam de sangue. Essas características fazem com que, com algumas exceções nas culturas asiáticas e mesoamericanas, os morcegos sempre tenham sido considerados por muitas culturas humanas como relacionados à escuridão, à morte, à bruxaria e à malignidade. E hoje em dia, há doenças. Morcegos estão entre vetores de doenças como histoplasmose e raiva. E como eu expliquei nesse vídeo aqui, análises genéticas têm mostrado que doenças como SARS, MERS ou a Covid-19 são causadas por coronavírus muito semelhantes àqueles encontrados em espécies de morcegos. E como a gente está com muito medo, o cenário está armado para piorar a imagem desse animal no imaginário popular. Há quem conclua nesse momento que os morcegos são espécies intrinsecamente daninhas e há pessoas manifestando abertamente o seu ódio a esses animais, tendo inclusive quem deseje que eles sejam extintos. Porém, essa atitude, além de muito injusta, é profundamente perigosa. Ela é injusta porque os morcegos não têm qualquer culpa dessa doença que está causando a epidemia e de nenhuma outra doença de que por acaso eles são vetores. No caso de doenças como histoplasmose e raiva, os morcegos não são os únicos vetores. A histoplasmose pode ser causada pelas fezes de algumas aves, como galinhas e pombos, por exemplo, e no caso da raiva, no seu ciclo urbano, ela tem como principal vetor o cão. E no caso das doenças causadas por coronavírus, é muito pouco provável que os seres humanos tenham sido contaminados por coronavírus vindo diretamente dos morcegos. Como eu também expliquei naquele vídeo, análises genéticas têm sugerido que nós contraímos esse vírus de outros animais com quem temos maior contato, como camelos, ou civetas e pangolins capturados e mantidos em cativeiro. Ou seja, ainda que os coronavírus que causam doenças na espécie humana tenham se originado em variedades ancestrais de coronavírus encontrados em populações de morcegos, não foi por causa do contato entre humanos e morcegos que essa doença foi transmitida para a nossa espécie, e sim pelo contato com outros animais. Mas nem o morcego nem esses outros animais têm qualquer culpa por essas doenças que nós estamos contraindo. A maioria dessas espécies são de animais silvestres que nós capturamos ou de animais domésticos que têm sido criados em condições de higiene e cuidado totalmente inadequadas. Se as criações de animais fossem mantidas de uma maneira mais segura e higiênica, provavelmente uma doença que surgisse entre essas criações não se espalharia tão rapidamente e os organismos que as causam muito provavelmente jamais teriam a chance de contaminar o ser humano. Mas esses animais são criados de forma absolutamente desumana e cruel, com condições sanitárias inadmissíveis, e quando alguma doença surge ali, dificilmente é percebida a tempo. E com relação aos animais silvestres, o descaso é igualmente danoso. Desmatamos, queimamos, fragmentamos, destruímos o ambiente onde essas espécies vivem. Invadimos seu habitat, as capturamos e colocamos em cativeiro para usá-las no comércio ilegal, quando não as comendo. E não por necessidade, mas muitas vezes por vaidade ou por algum aspecto cultural. Isso nos coloca numa situação de proximidade e contato com esses animais que nós não teríamos se não pensássemos que a natureza está aí para nos servir e que podemos abusar dela sem consequência alguma.
E é importante observar que, em muitos casos, organismos que causam doenças mortais nos seres humanos não causam problemas tão sérios nos seus hospedeiros originais. O vírus do tipo 2 da AIDS, por exemplo, que nós provavelmente os adquirimos de primatas não humanos que nós caçamos, manipulamos e comemos, como eu expliquei naquele meu vídeo sobre HIV e evolução, parece não provocar qualquer doença nas espécies de macacos nas quais eles se originaram. O mesmo acontece com animais que possuem variedades específicas de coronavírus que não causam doenças muito graves para eles, como acontece, por exemplo, com o gato doméstico, que possui um coronavírus felino que não causa muito mais do que um quadro clínico leve. Isso acontece porque os sistemas imunológicos desses animais evoluíram junto com os vírus, adaptando-se para combatê-los. Mas para o nosso sistema imunológico, esses inimigos são totalmente novos. Ou seja, se os animais silvestres fossem deixados em paz nos seus ambientes, eles conviveriam tranquilamente com os vírus que transportam. Ou até poderiam morrer de doenças causadas por eles, mas isso ficaria limitado ao grupo local ali da sua espécie. Somos nós que invadimos o seu ambiente, destruímos e os retiramos de lá, e no processo nos contaminamos. Então é injusto culpar os morcegos ou quaisquer outros animais por essas doenças. Se há um único culpado por uma doença como a Covid-19 estar matando centenas de milhares de pessoas ao redor do planeta, é o ser humano. E antes que aqueles que advogam pelo nosso direito de destruir o meio ambiente, porque afinal é da nossa natureza, falem alguma coisa, eu digo o seguinte: é possível conduzir o manejo e a exploração do meio ambiente de maneira sustentável, não dessa forma tão cruel e irresponsável. O problema é que isso envolve desafios que os governos e as empresas parecem não estar dispostos a enfrentar. Mas tratar o meio ambiente como um vasto latifúndio humano que podemos destruir indiscriminadamente tem um custo. E estamos pagando uma parcela dele nesse momento. E agora, para terminar esse vídeo, eu gostaria de explicar para vocês a importância ambiental que os morcegos têm. Eles compõem a segunda maior ordem de mamíferos, perdendo só para os roedores. São mais de 1.200 espécies de morcegos existentes. Eles são vitais para o equilíbrio do ecossistema e, se desaparecessem, enfrentaríamos um problema ambiental terrível. Morcegos têm o papel de predadores de diversas espécies que, sem eles, se tornariam pragas incontroláveis. Insetos, roedores, répteis, anfíbios e até peixes estão no cardápio desses animais, e são eles, os morcegos, que controlam as populações dessas espécies. Além disso, morcegos também são presas de outras espécies de animais que também seriam afetadas se eles desaparecessem. São outros animais que incluem morcegos em suas dietas e que também poderiam ser extintas se não houvessem morcegos. Sabem também quem poderiam ser extintas se os morcegos desaparecessem? Muitas espécies de plantas. Morcegos têm uma importância enorme como polinizadores. Isso mesmo. Assim como os beija-flores, algumas espécies de morcegos se alimentam de néctar e, por causa disso, se sujam e transportam pólen para que possam fertilizar outras plantas. Muitas plantas são especializadas em serem polinizadas por morcegos e apenas por eles, e elas desapareceriam se eles não existissem mais. Isso sem contar na importância que os morcegos têm como dispersores de sementes. Morcegos frugívoros ou onívoros comem as frutas e, como têm a capacidade de voar, podem transportar as sementes por vastas distâncias, cobrindo territórios que outros mamíferos dificilmente conseguiriam fazer igual. E muitas dessas frutas nós mesmos consumimos. Florestas tropicais inteiras seriam afetadas e poderiam desaparecer se os morcegos fossem extintos. Os prejuízos econômicos seriam incalculáveis, mas ainda há muita gente que desconhece a importância desses animais. Por causa da destruição do seu habitat e da maneira com que lidamos com eles, várias espécies de morcegos já se encontram em processo de extinção. Não ajuda em nada a gente continuar com esse preconceito, que motiva inclusive a muita gente ignorante matar barbaramente esses animais. Esse tipo de atitude e opinião desinformada, anticientífica e cruel não contribui em nada com a conservação desses animais, do ecossistema como um todo ou com a sobrevivência da nossa própria espécie. Morcegos são fundamentais para o equilíbrio da vida no nosso planeta. É isso, galera. Eu espero que o recado tenha sido dado. Se gostaram desse vídeo,
curtam, assinem o canal e informem ao YouTube que vocês querem receber notificações quando os novos vídeos forem lançados, lá naquele sininho. E compartilhem esse vídeo para a gente tentar alertar o máximo de pessoas possível. Vamos ter consciência. Então cuidem-se e tenhamos mais carinho com esses magníficos animais alados. Eu vejo vocês em breve e um bate-abraço.